Boa noite, gente. Boa noite, meus queridos nonos anos, nono A, nono B, nono C, nono D. Certo? Satisfação reencontrá-los. Mais uma vez, pedindo a vocês que vocês tenham muito cuidado com esse coronavírus, que se cuidem, não saiam de casa, usem máscaras, usem álcool em gel, que essa doença tá aí, é perigosa e tá matando pessoas, tá matando conhecidos nossos, nossos entes queridos, né? E perder um ente querido é muito sério. Então, né, vamos pedir a Deus, a espiritualidade, né, unir todas as religiões, né, num bem comum, que é a cura dessa doença. Venho também agradecer a equipe, né, que está dando um suporte ao nosso trabalho agora de videoaula, né? Agradecer ao professor Josiano, à nossa supervisora Lucineide, né? Ao nosso diretor Clécio, né? Que nos dá um bom suporte, diferente de outras pessoas, mas que não vale a pena comentar aqui, né? Então, nossa aula hoje, galera, vai ser sobre a crise de 1929. O que foi isso? Seria a primeira crise do capitalismo, né, do regime liberal, que aconteceu nos Estados Unidos da América, certo? Porque os Estados Unidos hoje, né, sem dúvida, a maior potência capitalista. Mas ela não se tornou a grande potência à toa. Isso a gente temos que voltar um pouquinho no tempo e lembrar da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 e o seu término em 1918. Os Estados Unidos ele entrou no final da guerra, entrou em 1917. E ele estava emprestando dinheiro aos países que ele apoiava, né? Que seria, no caso, a Tríplice Entente. Inglaterra, França. Então, ele emprestava dinheiro, emprestava os recursos dele, até que ele foi forçado a entrar na guerra, no final. Então, a guerra terminou, o grupo dele, que foi a Tríplice Entente, foi vencedora, e ele saiu com pouco prejuízo. Por quê? Porque a batalha não aconteceu no seu território. Ele perdeu poucos homens. Então, sua economia ficou intacta, diferente das potências aliadas a ele, amigas dele, que saíram com milhares de mortos, mutilados, enfermos, suas economias, seus campos agrícolas, tudo destruído. Então, ele passou, então, depois da Primeira Guerra, a fornecer todos os produtos para esses países e ainda para os países que dependiam desses países europeus. Então, ele tomou todos os mercados europeus, né? Então, ele vai vender tanto para a Europa, como para a América, como para a África, e não vai ter concorrência para ele nesse período. Então vai ser o auge, né? Nos Estados Unidos vai ser criado o estilo de vida americano, todo mundo queria copiar. Por quê? Porque os americanos seria uma ideia de terra próspera. Então todo mundo na modernidade, carro, geladeira, eletrodoméstico, refrigerante como a Coca-Cola, cinema como Hollywood, que começou no período de auge até na crise de 29, então o cinema cresceu muito. Hoje sabemos que Hollywood são os que fazem os filmes, né, que todo mundo quer assistir. Vingadores, por exemplo, Viúva Negra e, né, vários filmes da Marvel, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Então, você não consegue imaginar um filme de ação que não for feito nos Estados Unidos e Hollywood. Né? Os principais atores do mundo são
daquela área dos Estados Unidos, né? Então, pronto. Então, sabemos o quê? Que os Estados Unidos se tornou uma grande potência depois da Primeira Guerra Mundial. Joia. Então, sabemos também que a economia americana ela não ficou abalada com a guerra, e sim ela enriqueceu com a Primeira Guerra Mundial. Os anos 20, né, começa em 1920, foram intensos para os Estados Unidos, que é como eu falei para vocês, um clima de euforia, de prosperidade, todo mundo queria comprar, comprar, comprar. Uma propaganda investindo mais ainda em consumo, né, numa sociedade de consumo. Você iria adquirir coisas que não iria precisar, mas compraria para ter um status que tem, certo? Então, como eu falei para vocês, cria um novo estilo de vida americano, que vai ser incentivado pela propaganda para você consumir, consumir, consumir. Beleza. Porém, nada é para sempre, né? Isso é em tudo. A gente tem que estar acostumado com altos e baixos. Os Estados Unidos, de 1918 até 29, ele foi o auge no mundo. Mas temos que lembrar que esses países que foram destruídos na guerra, eles vão se reconstruir. Pode passar uma década aproximadamente, mas as economias da Inglaterra, da França, da própria Alemanha, da Itália, todos os países envolvidos na Primeira Guerra vão reconstruir as suas economias e passam a não consumir mais os produtos americanos. Quer dizer, porque eu também já estou produzindo, então eu não vou comprar de você. E além disso, vai concorrer com os Estados Unidos por outros mercados. E os Estados Unidos ainda vai continuar produzindo, 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 que vai chegar um momento que não tem mais para quem vender. Porque tem produto demais. Nem o seu mercado interno, que são os próprios norte-americanos, já estão endividados, porque já compraram demais. E não tem para quem vender. Então essa crise é uma crise de superprodução. Produziu demais, é incrível. A gente tem uma crise não por não fazer, mas por fazer demais, né? E não tem para quem vender. Então o que, que vai acontecer? As empresas, as indústrias, elas vão diminuir o ritmo de fabricação de produtos. Todos os produtos. As empresas vão dar uma freada. Opa, vou produzir menos, já que eu não estou vendendo muito. Mas vai sobrar, a corda sempre rebenta no lado mais fraco, que é o lado do trabalhador, que é o lado do pobre. Por quê? Porque quando ele reduz a produção, ele vai ter duas opções. Ou ele vai demitir funcionários, reduzir a mão de obra, ou ele vai reduzir os salários, cortar o salário dos caras pela metade. E o cara vai sobreviver como? Se o salário já não era suficiente e diminuindo mais ainda. Então, vai começar a crise. Vai começar as demissões, porque as pessoas não vão conseguir pagar, vão ficar inadimplentes, né? Sujos no comércio, e as empresas vão começar a fechar. E o ápice dessa crise vai ser a quebra da Bolsa de Valores. Vai ser numa quinta-feira, por isso chamado também de Quinta-feira Negra. Não é isso? Mas o que é essa Bolsa de Valores? Né? Então vamos lá, vamos recapitular. Essa bolsa quebrou, fechou quando? No dia 24 de outubro de 1929, numa quinta-feira, também chamada de Quinta-feira Negra. O que é as bolsas? As bolsas vendem ações. E o que são ações? São parte das empresas. A empresa quer dividir para ter mais lucro, ela bota uma porcentagem de uma empresa X, uma Coca-Cola da vida, ela bota lá 20% da empresa dela em ações, por exemplo. Ó, tá na Bolsa de Valores. Para quem quiser comprar, qualquer um podia comprar. Funcionário, advogado, rico, pobre, que tivesse um dinheiro para investir. Então, quando essa empresa está lucrando, as bolsas dela estão em alta.
Por quê? Porque a empresa está tendo lucro e vai dar lucro para quem tem as ações. Joia, mas tem um problema, quando essa empresa está em dificuldade ou em crise, as suas ações também caem de valor, dando prejuízo para quem tem. Então, quando viram que as empresas estavam fechando, falindo, e muitas dessas empresas tinham ações na Bolsa de Valores de Nova York, quem tinha essas ações estavam tendo prejuízo. Por quê? Porque as empresas estavam em dificuldade, ou fechando, ou falindo. E o que as pessoas que tinham essas ações fizeram? Pensaram ao mesmo tempo se livrar das ações, vender. Mas todo mundo pensou ao mesmo tempo em vender. Então, como tinha muita gente para vender e pouca gente para comprar, as ações despencaram de valores. Um valor alto, que estava alto, foi praticamente para zero, não valendo mais nada. Então isso fez o quê? A bolsa entrar em colapso e fechar. Então aí foi o auge da crise do capitalismo. A bolsa de valores quebrando, vários bancos falindo, indústrias falindo, milhares de pessoas desempregadas passando fome. E essa crise, logicamente, vai afetar vários países pelo mundo que eram capitalistas, que estavam se recuperando da guerra, da Primeira Guerra, e entram em crise novamente, como a Alemanha, como a Itália. O Brasil também sofre, porque vendia, era um grande exportador de café para os Estados Unidos, e os Estados Unidos vai parar de consumir esse café, então o Brasil também entra numa crise econômica, então isso tudo se afeta. Certo? Então estamos aí num momento tenebroso, escuro, obscuro, sem um sinal, sem uma luz no final do túnel. Porque era um governo liberal, capitalismo, né, que é liberal, que não aceitava a intervenção do Estado. A ideia do liberalismo é isso, é não ter que o Estado não tem acesso à economia, não se meta na economia. E se deixaram a coisa acontecer sem a intervenção do Estado. Então, entrou essa grande crise. Mas para mudar essa história, se elegeu um novo presidente da República, chamado Franklin Delano Roosevelt. Ele muda a história. Ele, com economistas, mudam a ideia e colocam uma nova ideia na economia. E sim, a intervenção do Estado. O que era impensável passa a ter realidade, que é a intervenção do Estado na economia. Um pacto, né, que seria o público e o privado, mas que o Estado iria intervir em alguns pontos da economia, como abrir postos de trabalho, obras públicas, instalar o salário mínimo, criou-se a Previdência Social, o seguro para idoso, o seguro para o seguro-desemprego, uma lei específica para proteger, para a criança não trabalhar, né? Criou-se uma legislação que pudesse proteger o trabalhador. Isso aí é chamado de o novo acordo para se melhorar a economia americana e a economia pudesse se movimentar novamente. Abriu linhas de crédito para os agricultores que tinham perdido suas fazendas, para os bancos, para poder produzir alimento novamente, para acabar com a fome. Mas o fim da crise definitiva americana só vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, que vai ser de 39 a 45, que termina a guerra e ela se tornar a maior potência mundial, junto com a União Soviética. Então isso aí é um pequeno resumo sobre a crise de 29, galera, certo? Vou passar exercício para vocês posteriormente e fica aquele abraço do professor Isaías. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora nos proteja hoje e sempre.